Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela internet, boa noite a todos. O interesse pessoal já ficou claro para as pessoas que nos acompanham, que é relacionado à votação que nós tivemos hoje aqui. Eu gostaria de iniciar agradecendo aos senhores vereadores pela votação, à senhora Presidente Beth Chedi pelo trabalho que fez de articulação e deixar claro aqui para o público que desde o momento que eu fui informado que havia essa espécie de suposta denúncia, eu preferi não falar com nenhum vereador sobre isso, nem pedir posição alguma de nenhum dos vereadores, porque, primeiro, mais do que tranquilo, a situação ela é uma situação descabida, não é? E segundo, que, evidentemente, é importante que a gente registre hoje aqui, no meu modo de entender, um crescimento institucional. Porque mesmo eu tendo várias diferenças com alguns colegas e amigos aqui, os vereadores se posicionaram de forma institucional, com uma ou outra crítica a um ou outro comportamento, tanto como radialista, como vereador, isso a gente sabe que é da democracia. Agora, eu gostaria de registrar para os senhores que é um tipo de situação que a gente observa. A democracia ela é muito boa, mas ela proporciona essas situações que, às vezes, são constrangedoras, no meu modo de entender, para o legislativo, né? Porque, mesmo seguindo a legislação, o legislativo não tem ferramentas para impedir que algo sem fundamento algum venha a plenário, como é esse caso. Eu estava tentando observar o que aconteceu para que viesse essa situação. E aí, como eu trabalho com comunicação e a reclamação da pessoa que veio daqui hoje foi sobre o meu trabalho como radialista, eu estou acostumado a, desde 1993, aqui em Bragança Paulista, dar uma ou outra notícia que agrada a uns e não agrada a outros. E quando a gente dá opinião, mais ainda. E isso tem um caminho certo, correto, para resolver, é no judiciário. Qualquer pessoa que se sentir prejudicada por uma notícia dada pela 102 FM, pela Rádio Bragança, TV Altiora, Bragança Jornal, Gazeta Bragantina, qualquer veículo aqui de Bragança, o caminho correto é lá no judiciário, ponto. Você vai fazer da forma correta. Eu confesso aos senhores que fiquei surpreso com a via utilizada pelo advogado que subscreveu o documento. Imagino que qualquer advogado em início de carreira saberia orientar o seu cliente que aqui não seria o local correto para esse tipo de denúncia, porque não há fundamento, não é? Porém, só que para os senhores, que os senhores saibam o seguinte, a pessoa, o senhor Rodrigo Fernando de Azevedo, popularmente conhecido como Rodrigo Agarra, e que eu fiz um comentário na rádio FM 102 realmente forte, é porque naquele momento o senhor Rodrigo Agarra, usando de algumas interpretações errôneas da legislação, ele estava divulgando notícia falsa de que tinha um funcionário da prefeitura que estava ganhando muito mais dinheiro do que o prefeito e as insinuações dele que aquilo era roubalheira, que aquilo era coisa errada. Mas ali, pesquisando, a gente foi observar, primeiro vem, mas será isso mesmo? Tanto nós vereadores como o pessoal que trabalha na comunicação. Mas será isso mesmo? Quando você vai averiguar, você chega à informação de que havia uma decisão judicial que fazia com que aquele funcionário recebesse aquele salário. Então, eu fiz o comentário, dei a notícia e não há nenhum problema nisso. Se o cidadão se sentiu prejudicado, ele pode procurar a justiça, isso não tem nenhum problema, e a justiça vai dizer se ele tem ou não direito de resposta, se ele foi ou não difamado. Agora, eu fico observando esses acontecimentos porque eu acabei de receber um documento de que esse mesmo cidadão está sendo processado por calúnia e difamação contra o promotor de justiça. É porque hoje em dia, com essa questão de rede social, tem gente que não consegue interpretar o que está acontecendo. E aí o senhor Rodrigo Agarra foi preso em flagrante em uma situação e ele começou a dizer que os promotores de justiça ou o promotor, o doutor Adonai, estaria o perseguindo. E que qualquer dos processos que ele responde na justiça, havia uma perseguição do promotor de justiça. Eu não sei se vocês, a maioria sabe, quando você atribui um crime a uma pessoa que ela não cometeu, isso dá problema na justiça. É calúnia, é difamação, é denunciação caluniosa. Então, veja, hoje ele me atacou com um documento aqui na casa.
há algum tempo, ele atacou a promotoria de justiça. Ele sugeriu conluio entre o promotor de justiça e os policiais para prejudicá-lo. Isso está documentado. Eu tenho aqui em minhas mãos um documento que traz, inclusive, uma denúncia do promotor de justiça Rogério José Filócomo Júnior contra o senhor Rodrigo Fernando de Azevedo, Rodrigo Agarra, oferecendo denúncia em 9 páginas, contando justamente isso, que em várias datas, em vários momentos, inclusive por escrito, esse cidadão, de forma, no meu modo de ver, deslocada, acusou o promotor de justiça de estar fazendo conluio, de estar o perseguindo, até com a intenção de tentar anular, seja esse ou aquele processo. Então vejam os senhores que aqui no Legislativo, ou nesse caso eu aqui fui o procurado, lá no Judiciário um promotor de justiça, olha a audácia ou a inconsciência dessa pessoa. Embora nós sejamos um ou outro aqui dentro adversário político, é bom sempre a gente se manter dentro daquilo que diz a legislação, não é? Eu vi alguns colegas elogiarem a iniciativa do Rodrigo Agarra. Tomara, Deus, que esses colegas não sejam alvo dele daqui para frente. Porque está ficando muito claro que essa pessoa, ela está fora de si em algumas situações. Aliás, através do Facebook, através de internet, ele tem cometido diversos crimes. Diversos. Ele é ex-presidiário, ele foi condenado por se passar por advogado, no caso do Sérgio Pereira. Lembram que houve aquela situação que o Sérgio Pereira atirou no rapaz que estava supostamente, aí ficou comprovado, vendendo droga para a filha dele? Esse rapaz, com aquela sanha de, sei lá, fazer o quê, justiça com as próprias mãos, ele foi até o hospital e se passou por advogado e conseguiu um depoimento do cidadão que, aliás, ajudou o Sérgio Pereira no final. Ele se passou por advogado, ele está estudando isso. Então vejam por quem eu estou sendo alvejado. Olha só o que a Câmara de Bragança hoje teve que fazer. Seguir a lei, certinho, houve uma denúncia, eu acredito que não estava tecnicamente fundamentada, aqui não seria o foro adequado, poderia-se até fazer alguma contestação lá no Judiciário, não haveria problema. Eu já respondi vários processos lá, ganhei 99% dos processos que eu respondi. Repito, 99% dos processos que eu respondi, pela minha atuação em rádio, eu ganhei. Eu ganhei porque eu estava documentado e porque eu, naquele momento, dei uma opinião que eu tenho direito. Se a pessoa gosta ou não, é outra situação. Agora, no caso do senhor Rodrigo Agarra, há um histórico dele com o Legislativo que os senhores vereadores precisam ter muito cuidado. Quando ele procurar vocês, preste atenção nos interesses dos documentos. Outra coisa, o senhor Rodrigo Agarra, que veio aqui à Câmara Municipal fazendo calúnia e difamação contra esse vereador, é o mesmo Rodrigo Agarra que foi no sítio e se passou por detetive. Aliás, se os senhores observarem, no cabeçalho da denúncia, ele está se autoproclamando como detetive. O senhor Rodrigo Fernando de Azevedo, brasileiro, casado, detetive. Está no documento, oficialmente. Detetive. Não sei se ele fez algum cursinho por correspondência, não sei se ele fez algum cursinho em alguma... Eu quero até saber qual é a escola que ele fez. Porém, ele foi condenado criminalmente em Bragança Paulista, justamente por se passar por detetive. Investigador de polícia, na verdade. Ele foi até um sítio, conversou com o rapaz e foi lá e disse que ele era investigador de polícia. E o rapaz, quando teve na justiça, falou, mas meu Deus, como que pode? Eu estou aqui de novo, mas já foi um detetive, já foi um investigador lá na minha casa. Ele, inclusive, viu meu carro, ele, inclusive... Então, vejam os senhores e as senhoras que nós estamos lidando com alguém que, ao que tudo indica, não está bem das suas faculdades mentais. Não há nenhum problema. Alguém aqui disse, olha, tem aí um entreveiro. Olha, o meu entreveiro com o Rodrigo Agarra, ele é o seguinte... Ele me procura sempre como radialista e jornalista com algum tipo de denúncia.
Lá atrás, na época que o Jango era prefeito, que o Sérgio Pereira era secretário, ele me procurou. E eu disse para ele naquele momento que não tinha fundamento a denúncia dele. Então, para os senhores e as senhoras entenderem que é um negócio de longa data, não tinha fundamento e não dei bola. Naquele momento, alertei aqui na Câmara, cuidado que esse rapaz não tem as informações que ele diz ter. E deu no que deu, como citou a vereadora Beth Chedi, houve até aqui uma renúncia de vereador e tem a ver com essas situações todas. Agora vejam, falando aqui no meu interesse pessoal, senhores e senhoras, eu não tenho problema algum em divergência, em debate, em embate, nenhum. Repito, os senhores e as senhoras são testemunhas, eu não procurei nenhum vereador desta casa para pedir apoio para a votação desta denúncia, porque eu sabia que com isso nas mãos, os senhores e as senhoras saberiam o caminho institucional a ser seguido. Não é porque eu tenho uma divergência com Cláudio Moreno, não é porque eu não gosto da forma que ele atua que eu vou ser irresponsável e aceitar uma situação dessas, que não tem fundamento algum. Por isso, eu os agradeço pela votação unânime em rejeitar isso. Mas faço um alerta. Será que nós não precisamos ter uma formulação diferente do recebimento desse tipo de denúncia? Porque dependendo da forma que se faça, fica muito claro que em ano eleitoral a intenção é macular a imagem do vereador. Já pensou, ou já pensaram, os senhores e as senhoras, amanhã vem contra os outros 18 vereadores? Você, daqui a pouco, no ano eleitoral, vai começar a receber esse tipo de denúncia que não tem fundamento, porque se tivesse fundamento era outra situação. Se fosse realmente algo que tivesse faltado com o decoro na vida particular e tudo mais, ok. Até se discute isso, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas é bom que fique o alerta. Eu conversei com o doutor Romeu, o jurídico dessa casa, que fez a orientação jurídica correta. Conversei com advogados do meu partido, que fizeram a orientação na mesma linha e resolvi deixar que os senhores e as senhoras ficassem mais do que à vontade, sem nenhum contato meu, para analisar esse documento e fazer o que os senhores fizeram. Então, eu aprendi hoje o seguinte: a casa cresce de forma institucional, sabe diferenciar o que é correto daquilo que é opinião, daquilo que é justamente os nossos entreveiros aqui pessoais, tirar a questão pessoal e ficar no institucional. Por isso, eu acho que os senhores merecem mais do que o meu agradecimento nessa situação. E para encerrar, senhora presidente, eu informo que estou, desde a quinta-feira, quando fui comunicado da entrada desse pedido aqui, me reunindo com os meus advogados para que a gente entre com ação contra o senhor Rodrigo Fernando de Azevedo por calúnia, difamação e injúria. Agora, e aí? Mas como é que se configura isso? Olha, a partir do momento, e aí é uma interpretação de leigo, a partir do momento que alguém chega e fala que o Marcos Vale, o Marcolina Fabiano ou o Cláudio Moreno cometeram um crime e eles não cometeram, como é que a gente vai discutir isso? O histórico do cidadão, uma pessoa, um ex-presidiário, está prestes a ser preso de novo. Nesse caso, que ele se passou por detetive, por investigador, ele foi condenado aqui criminalmente, recorreu para São Paulo e está se aguardando a decisão de São Paulo. Se acontecer de manter a condenação local, ele vai ficar 3 meses preso. Então veja o perigo que é isso. Daqui a pouco um ex-presidiário que está louco da vida com o sistema vem aqui e denuncia cada um de nós, sem fundamento. No meu modo de entender, isso é um constrangimento, não para mim, para o legislativo. Você não tem uma ferramenta de você fazer ali uma missão, eu vou concluir, vereadora, você não tem ali uma fórmula, eu entendi, não concordo, você não tem um filtro. Por exemplo, a casa tem hoje uma comissão de ética, eu acho que não haveria problema nenhum dessa denúncia ir para a comissão de ética observa, vê, olha, pede um parecer jurídico, o jurídico vai dizer, não, realmente tem fundamento aqui, tem que investigar. A comissão de ética abre a investigação, abre para mim, para que eu me defenda, eu apresento os meus argumentos, terminou, digamos que a comissão de ética entenda, não, isso aqui é caso de,
vou concluir. Nós vamos fazer um alerta ao vereador. Ele pode ser suspenso do seu mandato, ele pode ser advertido e ele pode ser cassado, que é o que disse o Marcos Valle, que é a pena de morte para quem tem um mandato popular. Então, seria esse o ponto. Agora, pelo o decreto que foi utilizado aqui, segundo o jurídico informa, o procedimento hoje é esse, tem que vir para cá e o plenário define o que vai fazer. E os senhores definiram que não tem, nesse caso aqui, a parte jurídica necessária para se aceitar essa denúncia. Então, eu queria fazer esse alerta para os senhores, informar que estou tomando essas providências e também dizer a vocês que o promotor de justiça de Bragança Paulista está sendo acusado por esse mesmo cidadão que está fazendo conluio contra ele. Ele comete os crimes, ele começou a pirar com esse negócio de Centro Nacional de Denúncias, denuncia todo mundo, a polícia vai na casa dele, prende ele usa a filha dele como escudo e quem é louco é o promotor, no que ele vai declarar lá na justiça. Está aqui, está respondendo por isso. Para os senhores não acharem que isso é antigo, essa denúncia, eu vou dar aqui só a data para encerrar. A denúncia é de 19 de novembro de 2019, a denúncia do promotor Rogério José Filócomo Júnior contra esse cidadão chamado Rodrigo Agar. Muito obrigado a todos, boa noite.